Ele é a razão do nosso viver. E nesta manhã especial, quero, juntamente com você, meditarmos na palavra de Deus, de um dos textos mais belos que encontramos nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 ao verso 20. O tema que estaremos meditando nesta manhã é: Jesus fala hoje como devemos viver. Jesus fala hoje como devemos viver. E eu vos convido para assim meditarmos nesse texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 ao verso 20. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 ao verso 20, meus queridos irmãos. E eu vos convido para assim juntos meditarmos nesse texto da palavra de Deus, para que assim nós possamos prosseguir a cada momento, a cada instante na nossa caminhada, pois Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e continua falando conosco. Jesus fala hoje como devemos viver. João capítulo 13, verso 1 ao verso 20. Eu vou ler esse texto da palavra de Deus e os irmãos acompanharão atentamente. Evangelho de João capítulo 13, verso 1 ao verso 20. Assim nos diz, amados irmãos, a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se: Tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estás limpos. Então, depois que lavou os pés, botou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo de todos vós, eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos o digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Meus amados irmãos, em 3 ocasiões ao longo do meu ministério, tive de pregar mensagens de despedida para as igrejas onde havia pastoreado, e posso garantir aos amados que não é fácil. Talvez não tenha sido bem sucedido, mas meu objetivo foi sempre preparar os membros dessas igrejas para o futuro. Para isso, eu preciso advertir e instruir.
convidariam outros pastores e entrariam numa nova fase de ministério. E o meu desejo era que estivessem com a casa, com a igreja em ordem, para que assim pudessem continuar servindo para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 13 ao capítulo 17 deste Evangelho, é a mensagem de despedida de Jesus para os seus discípulos amados, culminando com a sua oração intercessora por eles e por nós. Outras mensagens de despedidas das Sagradas Escrituras foram feitas por Moisés, Deuteronômio capítulo 31 ao capítulo 33, Josué capítulo 23 ao capítulo 24 e Paulo em Atos capítulo 20. Jesus, porém, acrescentou uma aplicação prática à sua mensagem de despedida ao lavar os pés dos seus discípulos. Foi uma lição que jamais esqueceriam. Muito mais, queridos irmãos, do que as mensagens que Jesus lhes falara outros momentos, mas aqui Jesus dá um exemplo prático como eles deveriam viver como apóstolos, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa mensagem de Jesus, vemos, amados irmãos, em 4 momentos, amados, o Senhor falando conosco, falando aos seus discípulos, falando à sua igreja. Podemos contemplar, amados, no relacionamento de Jesus com o Pai Celestial. Podemos contemplar no relacionamento de Jesus com Pedro, no relacionamento de Jesus com os seus discípulos e com Judas. Em cada uma dessas sessões do Evangelho de João, podemos descobrir, amados irmãos, e ver uma mensagem especial, uma verdade espiritual que nos ajudam em nossa caminhada cristã, na nossa vida, em cada momento, a cada instante, neste mundo no qual nós vivemos. Portanto, nesta manhã eu vos convido para juntos meditarmos, queridos irmãos, nestes ensinamentos do Mestre, pois ele nos fala como devemos viver neste mundo. Em primeiro lugar, amados irmãos, Jesus nos ensina que devemos viver em humildade. Vede, o capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Podemos contemplar a humildade de Jesus. Jesus, queridos irmãos, havia entrado em Jerusalém no domingo e na segunda-feira havia purificado o templo. Na terça-feira foi um dia de conflito, quando os líderes religiosos tentaram pegá-lo numa armadilha e conseguir provas para mandar prendê-lo. Esses acontecimentos, meus queridos, encontram-se registrados em Mateus capítulo 21 ao capítulo 25. É provável que quarta-feira tenha sido um dia de descanso, mas na quinta-feira vemos Jesus e seus discípulos no cenáculo, preparando-se para observar, para celebrar a Páscoa. E quando nós olhamos para João capítulo 13, verso 1 ao verso 3, podemos contemplar que Jesus enfatiza o que bem sabia. Em João capítulo 13, verso 4 a 5, ele enfatiza, amados irmãos, o que Jesus fez. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Mais do que qualquer evangelista, João, amados irmãos, ressalta como Jesus viveu de um cronograma, dentro de um cronograma divino, e fez a vontade do Pai. Observe o desenvolvimento desse tema, pois quando nós paramos e olhamos João capítulo 2, verso 4, ele nos diz: ainda não é chegada a minha hora. Capítulo 7, verso 30, porque ainda não é chegada a sua hora. Capítulo 8, verso 20, porque não era ainda chegada a sua hora. Capítulo 12, verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E João capítulo 13, verso 1, ele nos diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Capítulo 17, verso 1, Pai, é chegada a hora. Qual era a hora? Qual era a hora determinada por Deus?
Era a hora em que Jesus Cristo seria glorificado por meio de sua morte, ressurreição e ascensão. Do ponto de vista, amados irmãos, humano significava sofrimento, mas do ponto de vista divino significava glória. Em breve Jesus deixaria este mundo e voltaria para o Pai que o havia enviado, pois o seu trabalho aqui na terra estava consumado, completo, pois ele havia realizado, obedecido e vivido de conformidade com a vontade do Pai. O servo de Deus, que está dentro da vontade de Deus, é imortal até que tenha completado o seu trabalho. Ninguém poderia prender Jesus, muito menos matá-lo, até que fosse chegada a sua hora. Jesus também sabia que seria traído por Judas Iscariotes. Meus queridos, o discípulo traidor é mencionado 8 vezes no Evangelho de João, mais do que em qualquer outro evangelho. Satanás havia entrado em Judas, Lucas capítulo 22, verso 3. Ele deu a inspiração necessária para iniciar o processo que terminaria com a prisão e a crucificação de Cristo. O verbo pôr, em João capítulo 13, verso 2, significa literalmente lançar. E traz à memória os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, verso 16. Judas era um incrédulo. João capítulo 6, versos 64 a 71. Não obstante andar com Jesus, ouvir as mensagens de Jesus, ser ensinado por Jesus, ser o tesoureiro do colegiado, mas era um incrédulo. E, portanto, não tinha o escudo da fé para se defender dos ataques de Satanás. Por fim, Jesus sabia que o Pai lhe havia dado todas as coisas. João capítulo 13, verso 3. Essa declaração é paralela a João 3, verso 35 e também lembra Mateus capítulo 11, verso 27. Mesmo em sua humilhação, Jesus possuía todas as coisas por meio do Pai. Era pobre e, no entanto, era rico. Pelo fato de Jesus saber quem era, de onde havia vindo, meus queridos, o que possuía e para onde estava voltando, encontrava-se inteiramente no controle da situação. Como cristãos, meus amados, sabemos que nascemos de Deus, que um dia vamos para junto de Deus e que em Cristo Jesus temos todas as coisas. Assim devemos ser capazes de seguir o exemplo de Cristo e de servir aos outros. O que Jesus sabia contribuiu, amados irmãos, para determinar o que ele fez. João capítulo 13, verso 4 e 5. Os discípulos devem ter ficado estarrecidos quando viram o mestre levantar-se da mesa onde ceavam, colocar do lado seu manto, envolver a cintura com uma toalha, tomar uma bacia de água e lavar os pés deles. Pois, queridos, os servos judeus não lavavam os pés dos seus senhores. Às vezes, os escravos gentios faziam esse serviço, pois era algo humilhante, degradante. Era uma tarefa humilhante, mas Jesus a realizou. Um anfitrião ou anfitriã poderia lavar os pés de um convidado como um sinal especial de afeição, mas não era uma prática comum. Jesus sabia da existência de um espírito competitivo no coração dos seus discípulos. Meus queridos, pois Jesus lhes ensinou uma lição inesquecível sobre a humildade e com os seus gestos repreendeu seu egoísmo e orgulho. Quanto mais refletirmos sobre essa cena, mais profunda ela se torna. Sem dúvida, é uma ilustração perfeita daquilo que Paulo escreveu, amados irmãos, anos depois, à igreja de Filipos, conforme podemos ver lá em Filipenses capítulo 1, verso 1 ao verso 16. É possível que Pedro tenha se lembrado desse acontecimento ao escrever a sua primeira epístola, instando os seus leitores a cingir-se de todos de humildade. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Muitas vezes confundimos, irmãos,
os humildes de espírito, Mateus capítulo 5, verso 3, com os pobres de espírito. E a verdadeira humildade com timidez, inferioridade. Não. Ora, conta-se que certa vez pediram ao grande escritor inglês Samuel Johnson que preparasse um sermão para o funeral de uma menina. Disseram-lhe que a menina era gentil com as pessoas inferiores a ela. Johnson respondeu que isso era louvável, mas que seria difícil determinar quem eram essas pessoas. O pai depositou todas as coisas na mão do filho. E, no entanto, Jesus pegou uma toalha e uma bacia. Sua humildade não vinha de sua pobreza, mas sim de sua riqueza, pois ele era rico e, no entanto, se fez pobre. De acordo com um provérbio malaio, amados irmãos, diz: quanto mais repletos de grãos é o cacho de arroz, mas ele se curva. Isso é verdade. É impressionante como o Evangelho de João revela a humildade de Jesus, mesmo quando exalta a sua divindade. O Filho nada pode fazer de si mesmo. João capítulo 5, verso 19 e 30. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. João capítulo 6, verso 38. O meu ensino não é meu. João capítulo 7, verso 16. Eu não procuro a minha própria glória. João capítulo 8, verso 50. A palavra que estás ouvindo não é minha. João capítulo 14, verso 24. Ora, queridos, sua expressão suprema de humildade foi a morte na cruz. Meus amados, Jesus era soberano. No entanto, assumiu o lugar de servos. Tinha todas as coisas em suas mãos. No entanto, pegou uma toalha. Ele era o Senhor e Mestre. No entanto, serviu aos seguidores. Alguém disse bem que a humildade não é pensar em si mesmo como alguém inferior. Antes, a verdadeira humildade é esquecer-se de si mesmo. A verdadeira humildade se desenvolve no nosso relacionamento com o Pai. Se nosso desejo, queridos, é fazer a vontade do Pai, para que possamos glorificar o seu nome, experimentaremos a alegria de seguir o exemplo de Cristo e servirmos uns aos outros. Como os discípulos naquela noite, precisamos, amados irmãos, de uma lição sobre humildade. A igreja está repleta do espírito secular de competitividade, de crítica. Amados irmãos, enquanto os cristãos discutem entre si para saber quem é o maior dentre eles, crescemos em conhecimento, mas não em graça. Nas palavras de André Murray, amados, a humildade é o único solo em que a graça cria as raízes. A falta de humildade explica todos os defeitos e faltas. Meus queridos, neste mundo marcado pelo hedonismo, marcado pelo pedantismo, marcado pelo orgulho humano, onde, queridos irmãos, para muitos ser humilde é sinônimo de fraqueza, ora, onde muitos estão exaltando o homem, nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo e viver em humildade, assim como o Mestre Jesus nos ensinou, para que possamos ser diferentes e fazer diferença neste mundo onde podemos ver uma fé customizada. Mas o exemplo de fé, de vida a seguir, é o exemplo de Cristo Jesus. Mas importa que ele cresça e que nós diminuamos a cada momento, a cada instante, pois nós precisamos viver nessa atualidade para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fala hoje aos seus discípulos, amados irmãos, em segundo lugar, que devemos viver em santidade. Ora, veja o diálogo de Jesus com Pedro. Capítulo 13 de João, verso 6 ao verso 11. Pedro foi ficando cada vez mais apreensivo e confuso enquanto observava aquela cena, enquanto Jesus, amados irmãos, lavava os pés dos seus amigos.
Ao ler sobre a vida de Cristo nos evangelhos, é impossível notar que em várias ocasiões, em vários momentos, Pedro falou impulsivamente e por ignorância e precisou ser repreendido por Jesus. Opôs-se à ideia de Cristo se entregar na cruz, Mateus capítulo 16, verso 21 ao verso 23, e tentou interferir nos acontecimentos da transfiguração, Mateus capítulo 17, verso 1 ao verso 8, e, amados, declarou a fé dos discípulos, João capítulo 6, versos 66 a 71, sem saber que um deles era um traidor. O termo traduzido por lavar, meus amados, em João, capítulo 13, versos 5, 6, 8, 12 e 14, é nipto, e significa lavar uma parte do corpo. O termo traduzido por banhar em João, capítulo 13, verso 10, por sua vez, é lu, que quer dizer lavar-se por inteiro. Trata-se de uma distinção importante, pois Jesus estava tentando ensinar aos seus discípulos a importância de um viver, de um andar em santidade. Quando um pecador crê em Jesus e aceita como Senhor e Salvador, é banhado por inteiro. E os seus pecados são lavados, removidos e esquecidos, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 17. Mas, queridos, todavia, à medida que o cristão caminha neste mundo, é fácil contaminar-se. Quando isso acontece, não precisa banhar-se por inteiro novamente, mas apenas lavar aquela impureza. Deus prometeu que quando confessamos os nossos pecados, Ele nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Mas por que é tão importante manter os nossos pés limpos? Se estamos contaminados, não é possível, queridos irmãos e amigos, termos comunhão com o Senhor. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. João capítulo 13, verso 8. O termo traduzido por parte é meros e tem o sentido de participação, uma porção de algo. Quando Deus nos lava, amados, por inteiro na salvação, realiza nossa união com Cristo, uma vez estabelecido. Esse relacionamento não pode ser alterado. Não, meus queridos e amados irmãos. Todavia, nossa comunhão com Cristo depende de nos mantermos incontaminados do mundo. Tiago, capítulo 1, verso 27. Meus queridos, quando permitimos que pecados não confessados permaneçam em nossa vida, colocamos obstáculos em nossa caminhada com Cristo, em nossa comunhão com o Pai. Precisamos então que os nossos pés sejam lavados, que a poeira do pecado seja, queridos irmãos, jogada para distante de nós. Ora, meus amados irmãos, um exemplo interessante podemos contemplar na palavra de Deus quando nós olhamos essa verdade fundamental sendo exemplificada, amados irmãos, isso é no Antigo Testamento. Essa verdade fundamental, amados, da vida cristã é ilustrada de maneira singular no Antigo Testamento. Em sua consagração, o sacerdote era banhado por inteiro. Êxodo capítulo 29, verso 4. Um ritual realizado só uma vez. No entanto, era normal ele se contaminar enquanto exercia o seu sacerdócio, o seu ministério diário. De maneira que precisava lavar as mãos e os pés na bacia de bronze que ficava no átrio. Êxodo capítulo 30, verso 18 ao verso 21, você pode ler acerca disso. Só então poderia entrar no santuário para cuidar das lâmpadas, comer o pão da propiciação e queimar o incenso. Nós também somos sacerdotes de Cristo, queridos, o sacerdócio universal dos crentes.
Ora, nós já fomos regenerados por Cristo Jesus, mas ainda vivemos neste mundo, nós ainda somos pecadores, fomos salvos por Cristo Jesus, mas ainda vivemos num mundo, querido, cheio de pecado, cheio de misérias, cheio de tantas coisas. E nessa caminhada, muitas vezes, nós podemos falhar, podemos pecar, mas a nossa vida está ou é purificada em Cristo quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, nos consagramos a Deus de tal maneira, pois fomos chamados para viver em santidade de vida. O Senhor nos purifica pelo sangue, ou seja, por sua obra na cruz, 1 João capítulo 1, verso 5 ao verso 10, e pela aplicação de sua palavra em nossa vida. Ora, a água da palavra pode manter nossa mente e nosso coração puro, de modo a evitarmos a contaminação desse mundo. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que ouve nossas orações, nossas confissões e nos perdoa, queridos. Pedro não entendeu o que Jesus estava ensinando, mas em vez de esperar uma explicação, agiu impulsivamente e tentou dizer a Jesus o que fazer. A negativa de João capítulo 13, verso 8, de acordo com o estudioso, queridos irmãos de grego, Kenneth Wester, a declaração de Pedro pode ser traduzida por: de maneira alguma lavarás os meus pés. Não, nunca. Pedro falava sério, mas Jesus descobriu que rejeitar esse gesto de Cristo significaria perder a comunhão com ele, de modo que foi para o outro extremo e pediu um banho completo. Podemos aprender uma lição importante com Pedro. Não se deve questionar a vontade ou a obra do Senhor, nem tentar mudá-la, pois o Senhor sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, sabe o que está nos ensinando. Ele sabe, queridos, o que o faz. Pedro teve dificuldade em aceitar. É preciso ter humildade e graça para servir aos outros, mas essas duas virtudes também são necessárias, amados irmãos, para permitir que outros ministrem a nós. É maravilhoso ver como o espírito submisso é capaz de dar e receber a glória a Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Deus nos chamou para viver em santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus nos chamou, queridos, nos purificou, nos elegeu para sermos um povo santo, não para nos conformarmos com este mundo, mas para fazermos diferença neste mundo, para assim vivermos para a glória de Deus, pois Ele nos ensina dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Mas em terceiro lugar, meus amados, Jesus fala hoje como devemos viver. Primeiro, devemos viver em humildade. Segundo, em santidade. Terceiro, devemos viver em obediência, para desfrutar da verdadeira felicidade. Bem-aventurado, podemos contemplar Jesus falando com os seus discípulos. A chave dessa passagem é João capítulo 13, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. A sequência é importante, queridos irmãos. Humildade, santidade e felicidade. Aristóteles definiu a felicidade como a boa fortuna aliada à virtude, uma vida aprazível e segura. Isso pode ser suficiente para um filósofo, mas não basta para um servo de Deus, para um cristão lavado e redimido na cruz do Calvário. A felicidade é resultado de uma vida conduzida, amados irmãos, dentro da vontade de Deus, na qual o mundo não pode te conceder nem me conceder. Quando servimos a outros, humildemente andamos em seus caminhos de santidade e obedecemos às suas ordens, então podemos desfrutar da verdadeira felicidade. Mateus entendeu bem isso, queridos. Quando escreveu as bem-aventuranças,
Jesus perguntou aos seus discípulos se haviam entendido o gesto, o que era pouco provável. Portanto, explicou, dera-lhes uma lição sobre o serviço humilde, um exemplo a ser seguido. O mundo acredita que a felicidade é resultado de sermos servidos por outros, mas experimentamos a verdadeira alegria quando servimos aos outros em nome de Cristo. O mundo está sempre buscando a felicidade, mas isso é como perseguir o vento, pois nem uma coisa nem outra está no nosso alcance. Portanto, Jesus, o nosso mestre, nos ensina, queridos, como vivemos uma vida plena, abundante e feliz. E ele nos deu um exemplo como cristãos podemos desfrutar dessa felicidade. Em mais de uma ocasião, ao longo dos 3 anos do seu ministério, Jesus ensinara aos seus discípulos lições de humildade, de serviço, mas aqui lhes oferece uma demonstração prática. Amados irmãos, ora, meus amados, é importante lembrar que os romanos não aceitavam a ideia de humildade. Os gregos desprezavam trabalhos braçais. Quando lavou os pés dos discípulos, meus queridos irmãos e amigos, Jesus combinou essas duas coisas. O mundo nos pergunta, quantas pessoas trabalham para você? Mas o Senhor quer saber para quantas pessoas você trabalha. Amados irmãos e amigos, segundo um cristão africano, há um provérbio em uma região do Quênia que diz: o chefe deve ser servos de todos. Todavia, não basta saber essa verdade. Devemos colocá-la em prática. Tiago, capítulo 1, verso 22 a 27, declara que as bênçãos são decorrentes de fazer o que a palavra diz, não apenas de ouvirmos. Não basta simplesmente ouvirmos sobre Deus, conhecermos, amados irmãos, a sua palavra e não pormos em prática. Meus queridos, a última frase de Tiago, capítulo 1, verso 25, pode ser traduzida por: esse homem será espiritualmente favorecido no que fizer. O próprio estudo dessa passagem do Evangelho de João pode nos tocar emocionalmente. A menos que façamos o que Jesus, queridos irmãos, nos ensinou, ai de mim, ai de você. Essa passagem pode nos tocar intelectualmente, mas não nos abençoará espiritualmente, a menos que façamos o que Jesus ordenou. Essa é a única maneira de encontrar a felicidade verdadeira e duradoura neste mundo tenebroso que vivemos, porque se vivemos em obediência a Deus, iremos viver no centro da vontade do Pai, do Deus verdadeiro. Vamos viver uma vida altaneira, não obstante as circunstâncias que passamos, que enfrentamos na nossa caminhada. Pois, queridos e amados irmãos, é importante manter essas lições na ordem correta: humildade, santidade, felicidade, mas a felicidade é decorrente da nossa obediência. Sujeitai-vos ao Pai, manter uma vida pura e servir aos outros. Essa é a fórmula de Deus para a verdadeira alegria espiritual, porque senão seremos semelhantes a Judas. Vamos ser religiosos, frequentaremos uma igreja, uma denominação, teremos o nosso nome até escrito, quem sabe, no hall de membros de uma denominação. Mas se não obedecermos ao Senhor Jesus, ai de mim, ai de você, ai de nós, meus queridos e amados. Vede o capítulo 13 de João, verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não basta simplesmente ser ouvinte da palavra, não basta, amados irmãos, falar o evangeliquez, não basta ser um mero religioso. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres obedientes, que eu e você possamos olhar para o exemplo daquele que morreu em nosso lugar, que se entregou, que se esvaziou para nos dar vida, para que nós possamos viver uma vida plena, verdadeira, altaneira, independente das circunstâncias.
Portanto, pare e pense, Jesus não nos chamou para seguirmos o exemplo de Judas, para sermos hipócritas, não, amados irmãos, mas para sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus, e assim vivemos sem temor, firmados no Senhor, a cada momento, a cada instante, na certeza de que Jesus está conosco, não nos deixa, nem nos desampara, pois mesmo nas horas mais difíceis da vida, se vivemos em obediência ao Pai, não há por que nos preocupar, não há por que desanimar, pois naquele momento difícil pelo qual o Filho Jesus estava passando, ele nos ensina dizendo, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Nós precisamos crer, nós precisamos obedecer. Há muitos que estão desanimados, cabisbaixos, desolados, sem expectativa, com medo de viver, com medo de morrer. Mas, amados, a nossa vida está em Cristo Jesus, pois com Ele nós somos mais do que vencedores. Ele morreu em nosso lugar, Ele nos deu o exemplo como nós devemos viver. A esperança está no Senhor, Ele é a razão, queridos irmãos, por isso nós estamos aqui. Portanto, não podemos desanimar. É tempo de seguir o exemplo de Jesus. É tempo, queridos irmãos, de deixar toda a basófia, todo o pedantismo e seguir o exemplo daquele que, sendo soberano, se fez servo, se humilhou, se encarnou. Ele, sendo dono de tudo, se fez servo por amor de mim e você. Ele nos ensina que nesta caminhada, a nossa caminhada, nessa jornada da vida, nós precisamos cada dia, a cada momento nos purificar, queridos e amados, porque nós somos salvos, mas ainda somos pecadores. Nós somos propícios a nos afastarmos do caminho. Se vivermos em obediência, não temos razão para ficarmos desolados, para ficarmos desanimados, mas sim, nós podemos desfrutar da sua presença, da sua companhia, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, neste viver, queridos e amados irmãos, pois este é o mais fascinante projeto de vida, é viver na presença de Deus e termos a certeza de que Ele está conosco, Ele não nos deixa, nem nos desampara, pois Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por isso, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos ouvir o que Jesus nos ensina. Ele continua falando a você, a mim, a cada um de nós, a sua igreja, nessa atualidade. Eu espero que eu e você possamos a cada dia seguir o exemplo de Cristo Jesus e assim vivermos para a sua honra e para a sua glória. Deus não nos chamou para simplesmente sermos chamados de crentes, para termos o nome de cristão. Não, mas Ele nos chamou para seguir o exemplo do seu Filho, para que assim possamos viver para a sua honra e para a sua glória. Amados, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, mesmo sendo fracos, pecadores, mas firmados na graça, na soberania de Deus, independente das circunstâncias, pois Ele não nos deixa nem nos desampara. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Portanto, a Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Jesus morreu em nosso lugar para que nós possamos viver para a glória dEle e para que assim vivendo possamos glorificar e exaltar o nome que está acima de todo nome. Amém.